Existem erros que você comete apenas uma vez. Para mim, foi atender a porta depois do segundo toque. Agora, toda vez que uma campainha toca, meu coração para e eu rezo para que não toque de novo. Tudo começou quando me mudei para aquele apartamento. Era um prédio antigo, com corredores longos e uma iluminação que piscava mais do que iluminava. No primeiro dia, enquanto eu subia com a última caixa, encontrei meu vizinho da frente, um senhor idoso, com olhos fundos e assustados. Ele não disse "bem-vindo", apenas se aproximou, agarrou meu braço com uma força surpreendente e sussurrou, a voz rouca e urgente: "Garoto, uma regra neste prédio, a única que importa." Eu fiquei sem reação. Ele olhou para os dois lados do corredor, como se temesse ser ouvido, e se inclinou para perto do meu ouvido. "Nunca, jamais, em hipótese alguma, atenda a porta se alguém tocar a campainha 2 vezes. Entendeu? 2 vezes. Você ignora." Antes que eu pudesse responder, ele me soltou e entrou em seu apartamento, fechando a porta com um clique alto. Fiquei ali parado no corredor, com a caixa na mão, sentindo um arrepio. Achei que ele era apenas um velho excêntrico, um louco. Eu estava terrivelmente enganado. As primeiras semanas foram normais. Desempacotei minhas coisas, me acostumei com os rangidos do prédio. Eu mal via o meu vizinho e quase esqueci seu aviso bizarro. Era apenas a minha nova casa, um lugar seguro, até aquela noite de quinta-feira. Era quase 1 da manhã. Eu estava assistindo a um filme quando ouvi. Meu corpo inteiro gelou. Lembrei instantaneamente do aviso do meu vizinho. O som ecoou no silêncio do apartamento. Fiquei imóvel no sofá, mal respirando, com os olhos fixos na minha porta da frente. Com o coração batendo na garganta, levantei-me lentamente e andei na ponta dos pés até a porta. Olhei pelo olho mágico. Não havia nada. Apenas o corredor vazio, com sua luz amarelada e piscante. Brincadeira de criança, pensei. Um alívio me invadiu. Eu estava prestes a me virar e voltar para o sofá quando ouvi de novo. E desta vez foi seguido por outro som. Um som baixo, mas inconfundível. Um arranhar, leve, mas persistente, vindo do outro lado da minha porta, como unhas longas, raspando lentamente a madeira. O som do arranhado continuou por quase 1 minuto, subindo e descendo pela porta, antes de parar abruptamente. O silêncio que se seguiu foi pesado, denso. Eu não dormi naquela noite. Fiquei sentado no chão da sala, com uma faca de cozinha na mão, apenas olhando para a porta, esperando o sol nascer. Aconteceu de novo na noite seguinte, e na outra, sempre na mesma hora, e então o arranhar. Às vezes soava como unhas, outras vezes como algo mais pesado, mais afiado. Parecia que a coisa do outro lado estava testando a madeira, procurando um ponto fraco. Eu estava vivendo à base de café e medo. As olheiras sob meus olhos eram profundas. No terceiro dia, tomei coragem e bati na porta do meu vizinho. Eu precisava de respostas. Ninguém atendeu. Bati de novo, mais forte. "Senhor, sou eu, seu vizinho. Precisamos conversar." Ouvi um som de passos se arrastando e a voz dele, abafada e trêmula, veio do outro lado da porta. "Vá embora", ele sussurrou. "Ele sabe que você está falando comigo. Ele não gosta." Eu olhei pelo olho mágico da porta dele. Estava escuro. Ele o havia coberto. "Ele quem?" Perguntei, a voz quase falhando. "O que está do lado de fora?" A única resposta que tive foi um choro baixo e aterrorizado, seguido de um sussurro final. "Apenas não atenda. Por favor, não atenda." Depois disso, silêncio. O medo do meu vizinho era a prova final que eu precisava. Aquilo era real e estava acontecendo comigo. Se eu não podia contar com ninguém, eu precisava de olhos. Precisava de uma maneira de ver o que estava naquele corredor sem ter que abrir a porta.
Naquela tarde, comprei a melhor campainha com câmera que o dinheiro podia comprar. Uma daquelas com sensor de movimento, visão noturna e áudio bidirecional. Eu ia pegar aquela coisa, eu ia expor o que quer que fosse. Instalei o aparelho naquela mesma noite. Foi um processo tenso, cada segundo que passei no corredor parecia uma eternidade. Eu me sentia vulnerável, exposto, mas quando terminei, senti uma onda de poder. Eu tinha o controle agora. Sentei no meu sofá, com o aplicativo da campainha aberto no celular, a transmissão ao vivo do meu corredor vazio na palma da minha mão. Eu esperei. A hora se aproximou. 1 da manhã. Meu coração martelava no peito. Então, aconteceu. Meu celular vibrou. Movimento detectado na sua porta da frente. Olhei para a tela. O corredor estava vazio. E então, o som saiu pelos alto-falantes do meu celular. Cristalino. Na tela, eu não via nada. Absolutamente nada. O sensor de movimento foi ativado, a campainha tocou, mas o corredor continuava vazio. Então é isso? Pensei. Uma falha elétrica? E então o som do arranhado começou, mas pelo microfone da campainha soava diferente, mais nítido. E por baixo do som das garras na madeira havia outra coisa, um sussurro, distorcido, quase inaudível. Aumentei o volume do celular no máximo e o encostei no ouvido. A voz era gutural, seca, e repetia a mesma palavra de novo, e de novo, e de novo. Estava sussurrando o meu nome. O sussurro do meu nome se tornou minha trilha sonora noturna. Todas as noites, a mesma tortura. O movimento, a campainha dupla, o arranhar, e a voz distorcida chamando por mim do outro lado da porta. Daniel, Daniel. Às vezes soava como um chamado, outras como uma ameaça. Eu parei de dormir. Meu apartamento não era mais um lar, era uma jaula onde eu era observado. Eu precisava de uma distração, algo normal. Comprei um livro online, um item qualquer, apenas para ter algo pelo que esperar, para sentir que o mundo lá fora ainda existia. Recebi a notificação no celular. Seu pacote está a caminho. Entrega hoje. Passei o dia ansioso, mas por um motivo diferente. A expectativa da chegada do pacote era uma pequena âncora na minha sanidade. As horas passaram, a noite caiu, e meu estômago se revirou. A hora da visita estava se aproximando. 10 minutos para 1 da manhã. Eu estava sentado no sofá, olhando a transmissão da câmera no meu celular, esperando o pior. Foi quando a campainha tocou, mas foi diferente. Apenas um toque. Meu coração saltou. Olhei para a tela do celular. Parado em frente à minha porta estava um entregador. Um cara normal, com uniforme, segurando uma pequena caixa de papelão. Era o meu pacote. Um alívio tão imenso me percorreu que eu quase chorei. Era real. Era normal. Levantei-me. Um sorriso genuíno no rosto pela primeira vez em semanas. Caminhei até a porta, pronto para abri-la e ter um contato humano normal. Minha mão tocou a maçaneta fria, e no exato momento em que eu ia girá-la, o entregador, impaciente, tocou a campainha de novo. O segundo toque, o mundo parou. O aviso do meu vizinho gritou na minha mente, mais alto que qualquer som. Minha mão congelou na maçaneta. Olhei desesperadamente para a tela do meu celular. A imagem do entregador ainda estava lá. Mas algo estava errado. O sorriso dele parecia um pouco mais largo. Os olhos, sob a aba do boné, pareciam 2 buracos escuros, vazios. A luz do corredor piscou e por uma fração de segundo, o rosto dele pareceu se contorcer em algo não humano. Minha mente estava em guerra. É só um entregador. Você está paranoico. A falta de sono está te fazendo ver coisas. Mas o aviso, a regra, o arranhar, o sussurro. Do outro lado da porta, a voz do entregador soou ligeiramente abafada. Daniel, pacote para você. Ele sabia o meu nome. Claro que sabia, estava na caixa. Mas ouvir outra pessoa, além do sussurro, dizer meu nome através daquela porta.
Foi a gota d'água. Eu precisava acabar com aquilo. Precisava provar que era loucura, que era só um entregador. Respirei fundo, o ar tremendo em meus pulmões, e destranquei a porta. Lentamente eu a abri, a porta se abriu rangendo. O entregador estava parado ali, a caixa na mão. O sorriso dele era largo, os dentes perfeitos, mas os olhos eram poços de escuridão, vazios de qualquer luz ou emoção. "Para você, Daniel", ele disse, a voz soando normal, mas o som não parecia vir de sua boca. Meu corpo gritava para eu fechar a porta, mas minha mente, desesperada por normalidade, me forçou a agir. Estendi a mão, trêmula, para pegar o pacote. No momento em que meus dedos tocaram o papelão, a forma do entregador vacilou, como a imagem de uma televisão com má recepção. Eu tinha aceitado a entrega. Tinha completado o ritual. O convite estava feito. O sorriso do entregador se desfez e seu rosto começou a derreter, a se contorcer. A carne e os ossos se reconfiguraram em algo antigo e esquelético. A figura alta e escura dos vídeos estava ali, na minha porta. Eu tentei gritar, mas nenhum som saiu. A criatura, agora em sua forma verdadeira, deu um passo lento para dentro do meu apartamento. Ela não precisou me empurrar. Eu recuei, tropeçando nos meus próprios pés. A porta da frente bateu com a força de uma explosão, me mergulhando na escuridão com aquela coisa. Caí no chão, esperando o ataque, o golpe final. Mas ele não veio. A criatura passou por mim, seus movimentos silenciosos e fluidos. Atravessou minha sala de estar e, com uma graça terrível, sentou-se na minha poltrona favorita. E ficou ali, parada, observando-me com suas órbitas vazias. E é aqui que ela está desde então. Faz 6 meses. Ela nunca se move, a menos que eu saia do cômodo. Aí, quando volto, ela está em outro lugar, sentada na minha cama, parada no corredor. Olhando para mim da escuridão da cozinha, ela não fala, não come, não dorme. Ela apenas observa. O arranhado na porta não era para entrar. Era para chamar a atenção. O sussurro não era uma ameaça, era um convite, e eu o aceitei. Meu vizinho, o senhor idoso, foi encontrado morto em seu apartamento uma semana depois que abri a porta. Ataque cardíaco, disseram. Mas eu sei a verdade. Ele finalmente encontrou sua paz. A coisa o libertou porque encontrou um novo anfitrião. Eu não posso sair. Tentei uma vez. Cheguei ao final do corredor e uma força invisível me barrou como uma parede de vidro. Este apartamento é minha tumba. Eu tenho um guardião eterno. Estou gravando isso em um gravador de voz antigo, sussurrando, trancado no banheiro. É o único lugar onde ela não entra. O único lugar onde sinto que seus olhos vazios não estão perfurando minha alma. Mas eu sei que ela está lá fora esperando. Eu não sei o que ela quer. Talvez ela se alimente do meu medo. Talvez ela só queira companhia. Mas o aviso do meu vizinho era real. E agora é o meu aviso. A minha maldição. Então, se você se mudar para um lugar novo e um vizinho assustado te der uma regra estranha, escute. Por tudo que é mais sagrado, escute. Porque algumas portas, uma vez abertas, nunca mais podem ser fechadas. E algumas visitas nunca mais vão embora. Toda cidade pequena tem suas histórias, lendas sussurradas de geração em geração para assustar as crianças. Na cidade para onde me mudei, havia apenas uma que importava. Uma regra simples, dita com uma seriedade mortal por todos os moradores. Se você ver um balanço se movendo sozinho no parquinho à noite, não se aproxime. Eu ri, na primeira vez que ouvi. Eu, Léo, um cara de 25 anos vindo da cidade grande, achava tudo aquilo um folclore charmoso. O parquinho ficava no centro da praça principal.
Era velho, com a tinta dos brinquedos descascada e um ar melancólico mesmo durante o dia. Meu trabalho em um escritório de contabilidade me fazia voltar para casa tarde, e o caminho mais curto era sempre através daquela praça. Nas primeiras semanas, eu passava por lá sem nem pensar. A praça era silenciosa, vazia, iluminada apenas por alguns postes de luz amarelada. Foi numa noite de terça-feira que eu vi pela primeira vez. Do outro lado da praça, no canto mais escuro, um dos balanços se movia, para frente e para trás, lentamente, ritmicamente, como se uma criança tivesse acabado de pular dele. Parei por um instante observando. Minha mente cética procurou a explicação lógica. É o vento, eu disse a mim mesmo em voz baixa. Continuei meu caminho, mas não consegui evitar olhar para trás mais uma vez. O balanço continuava seu movimento solitário. No dia seguinte, no trabalho, comentei o fato com uma colega, uma senhora que havia nascido e crescido na cidade. Eu esperava que ela risse comigo, que dissesse como o vento era forte por ali. Mas ela não riu. O rosto dela ficou pálido. Ela largou a caneta que segurava e olhou diretamente nos meus olhos. A voz dela saiu como um sussurro seco. Léo, você não chegou perto, não é? A seriedade dela me pegou de surpresa. Claro que não, respondi, um pouco desconfortável. Por quê? Ela se inclinou sobre a mesa e o ar ao nosso redor pareceu ficar mais frio. Anos atrás, ela começou, uma garotinha desapareceu daquele parquinho. A última vez que foi vista, estava brincando no balanço. Nunca a encontraram. Dizem que quem se aproxima do balanço quando ele se move à noite, ouve a risada dela. Ela fez uma pausa, o olhar fixo no meu. E quem ouve a risada é o próximo a desaparecer. A forma como ela disse aquilo, a convicção em sua voz, me deu um calafrio que ignorei durante o resto do dia. Naquela noite, eu estava determinado a provar que era bobagem. Eu precisava ver com meus próprios olhos que era apenas o vento. Quando saí do trabalho, o céu já estava escuro. Respirei fundo e, mais uma vez, cortei caminho pela praça. E lá estava ele, o balanço, movendo-se, desta vez, um pouco mais rápido. Desta vez, eu não continuei meu caminho. Fiquei parado na beirada da praça, escondido na sombra de uma árvore, e observei. O movimento era constante, hipnótico, para frente, para trás, sem rangidos, apenas um silêncio assustador. O vento estava completamente parado. As folhas das árvores não se mexiam. Não era o vento. Meu coração começou a bater mais forte. A história da minha colega ecoava na minha mente. Quem ouve a risada é o próximo a desaparecer. Era ridículo, mas o medo era irracional e primitivo, e ele estava começando a tomar conta de mim. Eu precisava provar a mim mesmo que não havia nada ali. Peguei meu celular, abri a câmera e comecei a gravar, dando zoom no balanço solitário. Na tela pequena e pixelada, o movimento parecia ainda mais sinistro, como uma cena de um filme de terror. Decidi me aproximar, apenas um pouco. Cada passo que eu dava no cascalho parecia ecoar pela praça inteira. O som do balanço cortando o ar começou a ficar audível, um swoosh baixo e constante. Eu estava a uns 20 metros de distância. Foi então que ele parou, de repente. O balanço ficou imóvel, no ponto mais alto de seu arco, desafiando a gravidade por um segundo, antes de descer e ficar perfeitamente parado. O silêncio que se seguiu foi mais aterrorizante do que o movimento. Eu gelei no lugar, meu dedo ainda pressionando o botão de gravar. Eu deveria ter ido embora, deveria ter corrido para casa e trancado a porta, mas a curiosidade, a estúpida e arrogante curiosidade, me manteve ali. E então eu ouvi, vindo da direção do balanço. Não era um sussurro, era uma risada. Baixa, infantil, a risada de uma garotinha se divertindo em um brinquedo, mas não havia alegria nela. Havia um tom,
gelado, malicioso. Meu sangue virou gelo. A história era real. Cada palavra. Larguei o celular no chão. O som do aparelho batendo no cascalho me tirou do transe. Virei-me e corri. Corri como nunca tinha corrido na vida, sem olhar para trás, o som daquela risada ecoando nos meus ouvidos. Cheguei em casa ofegante, tranquei a porta, as janelas, fechei as cortinas. Meu corpo tremia incontrolavelmente. Fiquei acordado a noite toda, pulando a cada rangido da casa, convencido de que a qualquer momento eu veria um rosto pequeno e pálido no reflexo da minha janela. No dia seguinte, no trabalho, eu era uma pilha de nervos. Minha colega percebeu imediatamente. Ela não precisou perguntar. Apenas me olhou com uma expressão de profunda pena e disse: "Você ouviu, não foi?" Eu apenas assenti, incapaz de formar palavras. "Você precisa sair desta cidade, Léo", ela disse, a voz baixa e urgente. "Hoje, não espere o anoitecer. Ela não vai te deixar em paz agora. Ela te escolheu." O pânico em seus olhos era genuíno. Ela acreditava naquilo com cada fibra de seu ser. O conselho dela era um soco no estômago. Sair da cidade por causa de uma história de fantasma? Minha mente lógica lutava contra o pânico, mas o medo era mais forte. Naquela tarde, não voltei para o escritório. Fui direto para casa. Joguei roupas de qualquer jeito em uma mochila. Eu ia embora. Pelo menos por uns dias, até minha cabeça voltar ao lugar. Enquanto eu estava no quarto, ouvi um rangido, rítmico, vindo da sala de estar. O som inconfundível de um balanço em movimento. Meu corpo inteiro se arrepiou. Eu morava em um apartamento no segundo andar. Não havia balanços. Armado com um taco de beisebol que eu guardava debaixo da cama, andei lentamente até a sala. O som parou. A sala estava vazia, exatamente como eu a tinha deixado. Mas no centro do tapete havia algo que não estava lá antes. Uma única bola de borracha vermelha, do tipo que se vê em parquinhos infantis. Aquilo foi o suficiente. Não esperei mais. Peguei minha mochila, as chaves do carro e saí correndo do apartamento, sem olhar para trás. A risada da noite anterior parecia ecoar na minha nuca a cada passo. Entrei no carro e acelerei, pegando a estrada principal que saía da cidade. Eu dirigia sem rumo, o pé afundado no acelerador. O único pensamento na minha cabeça era distância. Depois de uns 20 minutos, quando a placa de "Bem-vindo" da próxima cidade deveria ter aparecido, eu vi algo que fez meu estômago revirar. Era a placa da minha própria cidade. "Bem-vindo a..." com o nome do lugar que eu estava tentando desesperadamente deixar para trás. Eu tinha pegado a estrada certa, não havia como errar, mas de alguma forma, eu tinha voltado. Achei que tinha me enganado, talvez o pânico tenha me confundido. Virei o carro e tentei de novo, pegando uma rota diferente. Dirigi por meia hora e de novo, a mesma placa, a mesma cidade. Eu estava preso. A cidade não me deixava sair. E no banco de trás do meu carro, por uma fração de segundo no retrovisor, eu vi o vulto de uma criança pequena sentada. Gritei e pisei no freio, o carro cantando pneus no asfalto. Olhei para trás. O banco estava vazio, mas o cheiro de terra molhada e doces infantis encheu o carro. Ela estava comigo. Ela não estava mais só no parque. Derrotado, voltei para o centro da cidade e estacionei em frente à praça. O sol estava se pondo, pintando o céu com cores doentias de laranja e roxo. O parquinho estava vazio, os balanços imóveis, mas eu sabia que era uma questão de tempo. Eu entendi, eu não podia fugir. A covardia não era uma opção. A única maneira de acabar com aquilo era ir até o fim. Era quebrar a regra, completamente. Esperei a escuridão tomar conta da cidade. As luzes dos postes se acenderam. As ruas ficaram vazias. Respirei fundo, o ar frio da noite enchendo meus pulmões. Abri a porta do carro. Com passos pesados e deliberados, comecei a caminhar em direção ao centro da praça. Em direção ao parquinho. Em direção ao balanço que mais uma vez começava lentamente o seu movimento fantasmagórico na escuridão. Desta vez, eu não ia correr.
Eu ia me aproximar. Atravessei o gramado da praça. O mundo ao redor parecia ter desaparecido. O único som era o rangido rítmico e hipnótico do balanço, que parecia ficar mais alto a cada passo. A risada infantil também voltou, mas agora estava misturada ao som do metal, como se fosse a própria voz do brinquedo. Quanto mais eu me aproximava, mais rápido e mais alto o balanço ia, para frente e para trás, com uma violência que o vento jamais poderia causar. Ele subia até a altura máxima, as correntes esticadas, como se uma criança furiosa estivesse se balançando com toda a força do mundo. Parei na borda da área de areia do parquinho, a poucos metros de distância. A risada agora estava alta, ecoando na minha cabeça. Era um som estridente e sem alegria. Meu instinto gritava para eu correr, mas eu estava paralisado. Eu tinha que ver. Respirei fundo e dei o último passo, pisando na areia. No exato momento em que meu sapato tocou o chão do parquinho, tudo parou. O balanço travou no ponto mais alto de seu arco, completamente imóvel. A risada cessou. Um silêncio mortal caiu sobre a praça. Levantei meu celular, a luz da lanterna tremendo, e apontei para o balanço. O assento de madeira estava vazio, gasto pelo tempo, balançando suavemente agora, como se o movimento violento de segundos atrás tivesse sido uma alucinação. Por um momento, senti um alívio estúpido. Mas a regra não era sobre o movimento, era sobre se aproximar. A luz do meu celular piscou uma vez, e quando ela voltou, o balanço não estava mais vazio. Sentada nele, com as pernas pequenas balançando, estava uma garotinha. Usava um vestido antigo e sujo de terra. O cabelo escuro caía sobre o rosto. Ela não olhou para mim, apenas ficou ali, imóvel. O medo era tão intenso que eu não conseguia gritar. Olá? Minha voz saiu como um sussurro patético. Lentamente, a garotinha levantou a cabeça. E o alívio que eu senti se transformou no mais puro e absoluto terror. O rosto dela era pálido e liso. Onde deveriam estar os olhos e a boca, havia apenas pele. Então a pele se partiu, se rasgando para formar um sorriso largo demais, cheio de dentes pontudos e escuros. A coisa no balanço levantou um braço fino e pálido e apontou para mim. O sorriso se alargou ainda mais, e daquela boca impossível, a risada voltou alta, distorcida, enchendo o mundo. Não era a risada de uma criança. Era a risada de algo que estava faminto. Eu não lembro de ter gritado. Não lembro de ter corrido. A próxima coisa que a minha mente registrou foi a luz do sol da manhã entrando pela janela do meu carro, ainda estacionado em frente à praça. Eu estava no banco do motorista, encolhido, tremendo. Liguei o carro. Sem pensar, dirigi para a estrada que saía da cidade. E desta vez, não houve loops. Não houve placas repetidas. A cidade me deixou ir. Eu estava livre, mas eu sabia no fundo da minha alma que não estava. Ela não me matou. Ela não me fez desaparecer. Ela me deu uma punição pior. Ela me transformou em um aviso. Eu nunca mais voltei para aquela cidade. Mas todas as noites, quando fecho os olhos, eu ouço o rangido do metal, a risada gelada. E eu entendo minha maldição. Eu sou o homem que se aproximou. E meu dever agora é passar a regra adiante, para que ninguém mais cometa o mesmo erro. Por isso eu te digo, com toda a seriedade que existe em minha alma arruinada, se você algum dia ver um balanço se movendo sozinho no parquinho à noite, não se aproxime. Meu avô sempre foi um homem difícil, sério, calado, com um olhar que parecia carregar o peso de segredos que ninguém da família ousava perguntar. Quando ele faleceu, aos 92 anos, achei que o único legado que ele deixaria seriam memórias de almoços silenciosos e um respeito baseado no medo. Eu estava enganado. O advogado me chamou uma semana depois. Fiquei surpreso por ter sido incluído no testamento, ainda mais surpreso por ser o único herdeiro. Ele me deixou tudo.
A casa antiga na cidade, o carro, as economias e a fazenda. Uma propriedade vasta, isolada a quilômetros de qualquer vilarejo. Um lugar onde passei apenas um verão na infância e do qual mal me lembrava. O advogado me entregou um envelope amarelado, lacrado com o sinete do meu avô. A voz dele era grave. Seu avô deixou instruções muito claras, ele disse. Você herda tudo com uma única condição. Está nesta carta. Se não concordar, tudo será doado. Abri a carta ali mesmo. A caligrafia dele era firme, como sempre. O texto era curto e direto, mas uma frase, a última, estava sublinhada 3 vezes. Uma frase que na hora pareceu excêntrica, coisa de um velho que estava perdendo a lucidez. Mal sabia eu que aquela frase era a coisa mais sã e aterrorizante que ele já escreveu. A carta dizia: Alex, a fazenda agora é sua. Cuide dela. Plante, colha, viva, faça o que quiser com cada centímetro daquela terra. Use cada cômodo da casa, cada ferramenta do galpão. Mas você precisa me prometer, precisa jurar pela sua vida. Há apenas uma regra. Não acenda as luzes do porão. Parecia uma piada. Ou um teste. O advogado me encarava, esperando uma resposta. Eu ri um riso nervoso. É claro que eu aceito, eu disse. Que tipo de idiota recusaria uma herança por causa de uma regra tão bizarra? Levei 2 semanas para organizar as coisas na cidade antes de dirigir até a fazenda. A estrada de terra era longa e sinuosa. O sinal do celular morreu nos primeiros 20 minutos. A sensação de isolamento era total, exatamente como eu me lembrava. A casa principal era imponente. Rústica, de madeira escura, com 2 andares e uma varanda que parecia feita para observar o tempo passar. Tudo estava coberto por uma fina camada de poeira. O ar era pesado, com cheiro de madeira antiga e de algo mais, algo vagamente metálico. Passei os primeiros dias limpando, explorando. Era uma casa cheia de memórias. Encontrei fotos antigas, ferramentas do meu avô, seus livros. Era nostálgico. Mas em todo lugar que eu ia, eu sentia uma presença, uma pressão sutil no ar. O tipo de sensação que se tem quando se sabe que não está sozinho, mesmo que esteja. E então, eu a encontrei. No final do corredor do primeiro andar, uma porta de carvalho maciço, mais grossa e reforçada que as outras. Não havia maçaneta, apenas uma fechadura de ferro preto, do tipo antigo. A porta para o porão estava trancada, obviamente. A regra do meu avô ecoava na minha mente. Não acenda as luzes do porão. Ele não disse que eu não podia entrar, apenas não acender as luzes. A curiosidade começou a me corroer. O que um velho fazendeiro poderia esconder com tanto zelo? Vinho raro? Dinheiro? Os sons começaram na 3ª noite. Um arrastar baixo pesado vindo de debaixo do assoalho. Parecia um saco de batata sendo arrastado pelo cimento. Eu disse a mim mesmo que era o vento, os canos velhos, a casa se assentando. Mas o som era rítmico, intencional. Na 4ª noite o som mudou. Era mais agudo. Um arranhar. Como unhas longas raspando a parte de baixo do piso de madeira. Bem debaixo da minha sala de estar. Eu congelei. O som parou por um instante e então houve um estalo seco, seguido de silêncio. Minha mente começou a disparar. Ratos, gambás? Nenhum animal que eu conhecia faria um som como aquele. O medo começou a se misturar com a curiosidade, criando um coquetel perigoso. Eu precisava saber o que havia lá embaixo. Passei o dia seguinte inteiro procurando a chave. Revirei cada gaveta, cada armário, cada caixa. Finalmente, a encontrei em um lugar improvável, dentro do antigo relógio de pêndulo da sala. Uma chave de ferro pesada e fria. Naquela noite, o som não veio. O silêncio era ainda mais perturbador. Era como se o que quer que estivesse lá embaixo soubesse que eu tinha a chave. Estava esperando. No escritório do meu avô, procurando por uma lanterna, encontrei algo que mudou tudo. Escondido no fundo de uma gaveta havia um diário. Capa de couro gasta, dezenas de anotações. A primeira data era de 30 anos atrás. As primeiras páginas eram normais. Anotações sobre a colheita, o clima, concertos na casa. Mas então, as entradas começaram a ficar estranhas. Mais curtas,
mais urgentes. Uma entrada dizia: dia 7, a fome parece pior hoje. O barulho não para. Precisei descer lá, sempre no escuro, nunca com luz. Outra meses depois, dia 84, o cheiro está mais forte. Não sei quanto tempo mais os cadeados vão aguentar. A regra é a única coisa que o mantém contido. A luz o incomoda. A luz o enfurece. Enfurece. O quê? Não era o quê, era quem. Meu avô escrevia como se estivesse falando de uma criatura, de um prisioneiro. A última entrada era a mais aterrorizante. A caligrafia era tremida, quase ilegível. Tinha sido escrita apenas 3 meses antes de ele morrer. Ele está mudando. O som? Parece uma voz agora. Às vezes, acho que ele me chama. Sussurra meu nome no escuro. Se eu morrer, que Deus tenha piedade de quem encontrar esta casa. A regra não pode ser quebrada. A escuridão o acalma. A luz o liberta. A luz o liberta. Aquela frase queimava na minha mente. Liberar o quê? Eu fechei o diário. Minhas mãos tremiam. O silêncio da casa era esmagador. Cada estalo da madeira parecia um passo se aproximando. O medo era real, paralisante. Mas a incerteza era pior. Viver naquela casa, dormindo em cima daquele segredo, não era impossível. Eu tinha que ver. Não para desafiar meu avô, mas para entender. Para saber com o que eu estava lidando. Peguei a chave de ferro e a lanterna mais potente que encontrei. Meu plano era simples: descer, usar apenas a luz da lanterna, ver o que havia lá e sair. Eu não acenderia as luzes do porão. Eu obedeceria à regra. Tecnicamente, parado em frente à porta de carvalho, o ar parecia ficar mais frio. Girei a chave na fechadura. O som do metal girando foi obscenamente alto no silêncio. Um som pesado ecoou pelo corredor, como o selo de uma tumba sendo quebrado. Eu respirei fundo e puxei a porta. Um cheiro subiu das escadas. Um odor úmido de terra molhada, de mofo, mas com algo mais por baixo. Um cheiro de carne crua e de amônia. Meu estômago revirou. A escuridão além da porta era absoluta, densa, como se fosse uma parede sólida. Liguei a lanterna. O facho de luz cortou a escuridão, revelando uma escada de pedra íngreme que descia para as entranhas da casa. Cada passo que eu dava para baixo, o som ecoava e a temperatura caía. O ar ficava mais pesado. Era como descer para outro mundo. Cheguei ao chão de cimento. Apontei a lanterna ao redor. O porão era maior do que eu imaginava. As paredes também eram de pedra, úmidas. Não havia janelas. Era uma caixa de pedra enterrada no subsolo. O facho de luz passou por algo na parede. Correntes, grossas, enferrujadas, presas a argolas de ferro chumbadas diretamente na pedra. Elas estavam caídas no chão, como se seu prisioneiro tivesse sido solto. No centro do porão havia um grande ralo de metal. Ao redor dele, o cimento era mais escuro, manchado por décadas de sabe-se lá o quê. O cheiro era mais forte ali. Eu me senti um detetive em uma cena de crime impossível. Então, minha luz encontrou o canto mais distante do porão. E foi quando meu coração parou. Havia algo lá, encolhido, de costas para mim. Parecia uma pessoa extremamente magra, com a pele pálida, quase translúcida. Usava trapos que um dia foram roupas. O cabelo era longo, ralo e branco. Estava completamente imóvel. Olá, eu sussurrei. A palavra morreu no ar pesado. Nenhuma resposta, nenhuma reação. Aproximei-me um passo de cada vez. O medo se transformou em uma estranha pena. Era isso o segredo do meu avô? Ele mantinha uma pessoa presa aqui? Um parente doente, talvez? Eu estava a poucos metros de distância. A figura não se movia. Talvez estivesse morta. Eu precisava ver o rosto. Precisava de mais luz. Minha mão, agindo por conta própria, se ergueu. Meus olhos encontraram uma corrente fina pendurada no teto, terminando em uma pequena peça de madeira. O interruptor da única lâmpada do porão. O diário do meu avô gritou na minha mente. A luz o enfurece. A luz o liberta. Mas olhando para aquela figura frágil e patética, a advertência pareceu um exagero, um delírio. Eu precisava saber a verdade. Eu puxei a corrente. Uma única lâmpada nua se acendeu, inundando o porão com uma luz amarela e doentia. E no mesmo instante, a figura reagiu.
A coisa se jogou para a frente, como se a luz a estivesse queimando viva. A pele pálida começou a enrugar e escurecer, como papel pegando fogo. Ouvi um som horrível, um estalar e rasgar de tendões e músculos. Ela se ergueu, mas não como um ser humano. Seus membros se alongaram em ângulos impossíveis. As costas se curvaram. A cabeça virou 180 graus para me encarar. E não havia olhos, apenas órbitas lisas de pele queimada. A boca se abriu em um buraco negro, soltando aquele grito de pura agonia e ódio. Não era um prisioneiro que meu avô mantinha no escuro para protegê-lo. Era um predador que ele mantinha no escuro para nos proteger. A escuridão não o escondia, a escuridão o continha. A luz não o revelava. A luz era o gatilho. Eu não pensei, apenas corri. Deixei a lanterna cair, tropecei nos degraus de pedra, subindo desesperadamente em direção à segurança do corredor. O som atrás de mim era de garras de osso arranhando a pedra, se movendo com uma velocidade profana. Alcancei o topo, me joguei para fora e bati a porta de carvalho com toda a minha força. Um impacto violento do outro lado quase a abriu de novo. Girei a chave, meu corpo tremendo incontrolavelmente, enquanto a coisa lá dentro se jogava contra a madeira, cada batida fazendo a casa inteira tremer. Eu não peguei nada. Corri para o meu carro, com os gritos abafados ecoando da casa, e dirigi pela estrada de terra como um louco, sem olhar para trás. Eu nunca mais voltei. Vendi a fazenda por uma fração do seu valor através de um procurador, com a desculpa de que não tinha vocação para o campo. Nunca mencionei a porta, o porão ou a regra. Eu sei que deveria ter avisado os novos donos. Mas como que eu herdei uma criatura que vive no escuro? Eles me internariam. Então, eu faço isso agora, da única forma que posso, contando essa história. Se o destino ou o azar te levar para uma casa antiga e isolada, e essa casa tiver uma regra estranha, uma regra que parece não fazer sentido, pelo amor de Deus, obedeça. Algumas portas nunca devem ser abertas, e algumas luzes devem permanecer apagadas, para sempre. Existe um procedimento na internet conhecido como o jogo do elevador. A lenda diz que se você seguir a sequência de passos corretamente, o elevador te levará para um outro mundo. Como investigadora do inexplicável, eu decidi testar. Meu nome é Ana. Meu hobby é encontrar essas lendas urbanas e provar que são falsas. As regras para este jogo eram claras. Um prédio com no mínimo 10 andares, e a tentativa deve ser feita sozinha, após a meia-noite. Encontrei o lugar perfeito. Um prédio comercial antigo no centro da cidade, quase vazio durante a noite. Tinha 16 andares e um elevador velho e barulhento que parecia perfeito para a atmosfera. À 1 da manhã, eu estava lá. O saguão estava deserto, iluminado por uma luz de emergência fraca. A única coisa que quebrava o silêncio era o zumbido da eletricidade. Liguei minha câmera, respirei fundo e chamei o elevador. As portas de metal se abriram com um rangido alto. Entrei. O interior era pequeno, com paredes de madeira escura e um espelho manchado. Eu estava sozinha. O jogo podia começar. A primeira parte da sequência era simples. Peguei meu celular com as anotações e comecei. Primeiro para o 4º andar. O elevador subiu rangendo. As portas se abriram e fecharam. Corredor vazio. Depois para o 2º andar. Desceu. Portas abriram e fecharam. Vazio. Depois, 6º andar. Depois 2º novamente. Depois 10º. A cada parada, eu filmava o corredor deserto. Minha narração cética apontando a falta de qualquer evento sobrenatural. Eu estava quase entediada. Até agora, gravei. O único perigo é o tédio. Foi então que cheguei ao passo crucial. O 5º andar. A lenda dizia: no 5º andar uma mulher poderá entrar. Não olhe para ela. Não fale com ela. Ignore-a completamente. O elevador parou no 5º andar. As portas começaram a se abrir lentamente. Meu coração acelerou um pouco, apesar do meu ceticismo.
A porta se abriu completamente, revelando o corredor escuro. Não havia ninguém. Senti um misto de alívio e decepção. Mais um passo falso da lenda. Pensei. As portas começaram a se fechar. E foi no último segundo, na fresta final antes de se trancarem, que o sensor de presença apitou. Algo havia entrado. A câmera do meu celular, nesse exato instante, falhou, mostrando apenas estática por 1 segundo. A porta se fechou. Eu não estava mais sozinha. O ar no elevador ficou gelado. Um frio que parecia vir de dentro, não de fora. Eu não ousava me virar. Não ousava olhar no espelho manchado. Eu podia sentir uma presença atrás de mim, um peso no ar, o cheiro sutil de terra molhada e ozônio. Meu ceticismo evaporou, substituído por um medo puro, infantil. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o celular cair. Olhei para a anotação na tela. O próximo passo. Se a mulher entrasse, eu deveria pressionar o botão para o primeiro andar. Com o dedo trêmulo, estendi a mão e apertei o botão 1. A luz do botão se acendeu, mas o elevador não desceu. Houve um solavanco e ele começou a subir. Olhei para o painel de andares. A luz do 10 estava acesa. E então ela se apagou e a do 11 acendeu. Depois 12. O prédio só tinha 16 andares, mas o elevador continuava a subir, rangendo, protestando. O painel piscou e se apagou. O elevador parou com um solavanco que me jogou contra a parede. O silêncio era absoluto. Eu não ouvia mais o zumbido da eletricidade. Não sentia a presença atrás de mim. Por 1 segundo, achei que tinha acabado. A lenda dizia que, se o procedimento funcionasse, o elevador te levaria ao 13º andar e que a única maneira de voltar era não sair, não falar com ninguém e repetir a sequência de botões ao contrário. Um sino soou, baixo e abafado, e as portas do elevador começaram a se abrir. Não para um corredor, não para um andar que eu reconhecia. A porta se abriu para o saguão do prédio, o mesmo balcão de recepção, as mesmas plantas de plástico, a mesma porta de vidro na entrada. Mas tudo, absolutamente tudo, estava banhado em uma luz vermelha e doentia. Não havia som. O zumbido da cidade lá fora tinha desaparecido. Olhei para as grandes janelas de vidro da entrada. Do outro lado não havia rua, não havia carros, não havia nada. Apenas uma escuridão completa, como um vácuo. Eu estava no mesmo lugar, mas em outro mundo. Um mundo silencioso, vermelho e morto. A lenda era real. O jogo era real. E eu estava presa nele, sozinha. Ou talvez não tão sozinha, porque do fundo do saguão vermelho eu vi um vulto se mover. A mesma sombra que eu não vi entrar no elevador. E ela estava começando a andar na minha direção. Meu primeiro instinto foi recuar. Dei um passo para trás, para dentro do elevador, minhas costas batendo na parede fria de madeira. O vulto no saguão vermelho continuava a se aproximar, com passos lentos, silenciosos e deliberados. À medida que a figura saía das sombras, ela começou a tomar forma. E o meu terror se transformou em uma confusão paralisante. Não era um monstro. Era a minha mãe, com a mesma roupa que usava na última vez que a vi, com a mesma expressão de preocupação no rosto. Ana! Ela chamou, a voz ecoando no silêncio vermelho. Ana, o que está acontecendo? Onde estamos? Ela parecia assustada, perdida. Ela começou a correr na minha direção, os braços estendidos. Me ajuda, filha. A regra. Não olhe para ela. Não fale com ela. A lenda não dizia nada sobre a sua própria mãe aparecer. Meu cérebro gritava que era uma armadilha, uma ilusão. Mas meu coração se partiu ao vê-la tão apavorada. Fique longe. Eu gritei, a voz falhando, enquanto eu me jogava contra o painel do elevador, apertando o botão de fechar porta com toda a minha força. Fique longe de mim. A expressão de pânico no rosto da minha mãe se transformou instantaneamente. O rosto dela se contorceu em uma máscara de ódio puro. Os olhos ficaram completamente pretos e a boca se abriu em um sorriso grotesco e largo demais, revelando dentes que não eram humanos. As portas do elevador começaram a se fechar, lentamente demais. A criatura correu, as mãos se transformando em garras escuras,
arranhando o metal enquanto a fresta se fechava. A porta se trancou com um clique alto, me mergulhando de volta na escuridão e no silêncio da caixa de metal. Eu estava no chão, soluçando, ofegante. Mas eu não tinha tempo. Eu precisava voltar. Peguei o celular. A sequência de retorno. Repetir tudo ao contrário. Apertei o botão do primeiro andar. Nada. A lenda estava incompleta? Em pânico, comecei a apertar a sequência original, de trás para frente. 10º andar. 2º. 6º. O elevador tremeu e começou a descer, mas de forma errática, parando e recomeçando. O painel de andares estava apagado. Eu não sabia onde estava. Ele parou de novo. Um solavanco. As portas se abriram. Mas não era o meu mundo. Não era o saguão normal. Era um corredor. Um corredor infinito que se estendia para a escuridão em ambas as direções. As paredes eram de um branco sujo e o chão estava coberto por um carpete manchado. E dos dois lados havia portas. Dezenas delas. Todas as portas eram idênticas. Todas de madeira escura. E todas tinham o mesmo número de latão pregado nelas. O número do meu apartamento. E de trás de algumas delas eu podia ouvir um arranhar baixo e sussurros. O medo me deu reflexos. Bati no botão de fechar a porta com o punho, repetidamente. O corredor dos apartamentos idênticos era uma armadilha. Eu sabia disso. As portas começaram a se fechar, rangendo. No último segundo, uma das portas lá no fundo do corredor, a uns 20 metros de distância, se abriu lentamente. Uma fresta de escuridão. E daquela escuridão, eu vi a silhueta da criatura, com seu rosto disforme, me observando antes que o elevador me aprisionasse novamente. O elevador voltou a descer, aos trancos. O som do metal rangendo era a única coisa que existia. Minhas esperanças de voltar estavam se esvaindo. Eu estava perdida em um labirinto vertical sendo caçada. Então, o elevador parou pela última vez. O solavanco foi mais suave. Um sino familiar soou. As portas se abriram e eu vi o saguão do prédio. O saguão normal com sua iluminação de emergência fraca. O balcão de recepção vazio. Eu tinha voltado. Corri para fora do elevador, minhas pernas fracas. Toquei no balcão, nas plantas de plástico. Era real. Olhei para o relógio na parede. 1h15 da manhã. O tempo todo, a viagem para o outro mundo durou menos de 10 minutos. Corri para a porta de vidro. Empurrei e senti o ar frio da noite no meu rosto. Eu estava livre. Corri para o meu carro. Entrei e dei a partida. Os pneus cantando no asfalto enquanto eu acelerava para longe daquele prédio. Para longe daquela cidade. Eu nunca parei de dirigir. Dirigi até o sol nascer. Até meu tanque de gasolina quase secar. Acabei em uma cidade pequena a centenas de quilômetros de distância. Aluguei um quarto de hotel e fiquei lá por uma semana. Apenas tremendo, tentando processar o que tinha acontecido. O jogo era real. A outra dimensão era real. A criatura era real. Eu tinha sobrevivido. Eu tinha vencido. Foi o que eu pensei. No meu último dia no hotel, juntei minhas coisas, pronto para tentar recomeçar minha vida em outro lugar. Chamei o elevador para descer até a recepção. As portas se abriram. O elevador estava vazio. Entrei, apertei o botão do térreo. As portas se fecharam. O elevador começou a descer. E então ele parou. As portas se abriram. Não era o térreo. Era o corredor. O longo corredor branco com o carpete manchado e as dezenas de portas com o número do meu apartamento. O jogo não tinha acabado. Eu não o venci. Eu apenas o trouxe comigo. Agora eu moro aqui, neste corredor. Às vezes as portas se abrem. Às vezes eu vejo outros mundos. Outras versões de saguões de prédios. Eu nunca saio do elevador. Esta caixa de metal é minha casa e minha prisão. E às vezes, a mulher entra de novo. E eu apenas olho para os meus pés. E rezo para as portas se fecharem. Por isso fica o aviso. Fica o registro deste evento. Existem jogos que não devem ser jogados. E existem elevadores que não levam para cima nem para baixo. Eles levam para sempre. Existem estradas que não te levam a lugar nenhum. Elas te levam para algo.
E o GPS do meu carro eu descobri da pior maneira, sabia exatamente o caminho. Meu nome é Marco, ou pelo menos era. Eu estava a 6 horas de casa, dirigindo por uma serra escura e deserta, tentando chegar a tempo para o aniversário da minha filha. Uma fila de caminhões parada por um acidente bloqueava a única pista. Frustrado, peguei o celular para procurar um desvio, mas não havia sinal. A única coisa que funcionava era o GPS embutido no painel do carro. Toquei na tela e a voz metálica, sempre calma, recalculou a rota. Novo trajeto encontrado. Economia de 50 minutos. A rota me mandava sair da estrada principal e entrar em um caminho de terra estreito, quase invisível, que começava ao lado de uma árvore morta. Hesitei por um momento. O caminho parecia escuro, engolido pela floresta, mas a promessa de chegar em casa mais cedo falou mais alto. Virei o volante e senti os pneus saírem do asfalto para a terra batida. A entrada da estradinha era ladeada por 2 pequenas cruzes de madeira, que só vi pelo retrovisor. Assim que avancei uns 100 metros, a escuridão se fechou ao meu redor. As luzes da estrada principal desapareceram. A barra de sinal do meu celular, que já estava fraca, sumiu completamente. Sem serviço. Olhei para o painel do GPS. O mapa detalhado com ruas e relevo tinha sumido. Agora mostrava apenas a tela preta, com uma única linha branca reta à minha frente. E abaixo dela, o nome da via, Rota 7. Tentei clicar para voltar, para recalcular, mas a tela não respondia. O carro continuava em frente, os faróis sendo a única coisa que existia naquele mundo de escuridão e árvores. Eu estava prestes a parar o carro e tentar dar meia volta, quando a voz do GPS soou novamente, quebrando o silêncio. Mas a instrução não era normal. A voz disse calma e sem emoção. Primeira diretriz, acelere. Mantenha 80 km por hora pelos próximos 10 minutos. Não diminua a velocidade, não importa o que você veja na beira da estrada. Um calafrio percorreu minha espinha. O que eu veja? Apertei o volante, meu pé pressionando o acelerador quase por instinto. O carro ganhou velocidade na estrada de terra escura e meus olhos se arregalaram, tentando perscrutar a escuridão além dos meus faróis. Eu não era mais um motorista. Eu era um participante, 80 por hora numa estrada de terra escura. Era loucura. O carro tremia, o cascalho batia na lataria. Meus olhos estavam grudados na escuridão à frente, varrendo o que quer que os faróis iluminassem. E então eu comecei a ver. Primeiro, eram apenas vultos entre as árvores. Pareciam pessoas, paradas, imóveis, vestindo roupas antigas e esfarrapadas. Espantalhos, talvez? Continuei acelerando, o coração na boca, mas eles começaram a aparecer mais perto da estrada. Um deles estava a poucos metros da pista, com a cabeça inclinada, como se estivesse me observando passar. Por uma fração de segundo, nossos olhos se cruzaram. Não havia rosto, apenas um vazio sob um chapéu velho. O pior foi o último. Estava bem na beira da estrada com um braço estendido, o polegar para cima. Como um caroneiro feito de palha e trapos velhos. Desviei bruscamente para não atingi-lo, o carro quase derrapou. Mas eu não diminuí, eu obedeci à regra. Os 10 minutos pareceram uma eternidade. Quando o tempo acabou, a voz do GPS soou novamente, fria e precisa. Segunda diretriz, apague os faróis. Você os atrai. Gelei. Apagar os faróis? A quase 100 km por hora, numa estrada desconhecida, no meio do nada. Era suicídio. Minha mão pairou sobre o botão das luzes, mas eu não conseguia apertar. Era um comando absurdo. Foi quando ouvi um som. Um baque seco vindo do teto do carro, seguido de um arrastar lento, como se algo pesado, com unhas, estivesse se arrastando sobre o metal. Uma das coisas estava em cima do meu carro. Os faróis os atraíam. O pânico venceu a lógica. Com um grito abafado, girei o botão e apaguei os faróis. O mundo desapareceu. Mergulhei em uma escuridão tão completa, tão absoluta, que parecia sólida. Eu não via nada. Apenas o brilho fraco do painel e da tela do GPS.
Continuei dirigindo às cegas, minhas mãos agarrando o volante com uma força que fazia meus nós dos dedos doerem. Cada segundo era uma agonia, esperando o impacto contra uma árvore, um buraco, qualquer coisa. O som no teto parou. Depois de 1 minuto, que pareceu uma vida inteira na escuridão, algo começou a acontecer. Uma luz fraca começou a emanar da floresta ao meu redor. Não era uma luz elétrica. Era um brilho pálido, esverdeado, como o de fungos bioluminescentes. A luz fantasmagórica cresceu, iluminando fracamente as árvores. E então eu os vi. Dezenas deles, centenas, figuras altas, esguias, paradas entre as árvores em ambos os lados da estrada. Eles estavam ali o tempo todo. E todos eles estavam virados para o meu carro, observando-me passar na escuridão. Os faróis não os atraíam. Os faróis apenas me impediam de vê-los. O silêncio era interrompido apenas pelo motor do meu carro e pelo som dos meus próprios batimentos cardíacos. As figuras pálidas me observavam da floresta iluminada por aquela luz esverdeada e macabra. Não diminui. Continuei, guiado apenas pela linha branca no GPS. Eu tinha que obedecer. Depois do que pareceram horas, a luz esverdeada começou a diminuir. As figuras se dissiparam na escuridão mais densa. Então, a voz do GPS soou novamente, quebrando o silêncio opressor. Terceira diretriz. Se você ouvir alguém chamar seu nome, não responda. Não pare, não olhe para o lado. Avançava na escuridão. O relógio no painel marcava 3h47 da manhã. Eu já estava mentalmente exausto. A voz do GPS era a única coisa que me mantinha focado, me dava ordens. E me lembrava que eu estava preso. Foi quando ouvi, bem baixinho no início, vindo da floresta à minha direita, uma voz familiar. Marco? Marco, sou eu. Sua filha. O coração disparou. Não podia ser. Era impossível, mas a voz continuou mais clara, com o tom de urgência da minha filha. Papai, por favor, papai, estou com medo. Pare o carro, papai! Meus olhos começaram a lacrimejar. A tentação de parar era quase insuportável. Era o som da minha filha, tão real, tão desesperado. Minhas mãos tremiam no volante. Mas a voz do GPS, calma, ecoou na minha cabeça. Não responda. Não pare, não olhe para o lado. Eu cerrei os dentes e apertei o acelerador. O carro ganhou mais velocidade, deixando para trás os chamados desesperados, que se transformavam em soluços e, por fim, em gritos agudos de dor. Eu estava deixando minha filha para trás. Eu estava obedecendo. Quando os gritos desapareceram, o silêncio voltou. Um silêncio pesado de culpa e alívio. Eu estava chorando, mas continuei dirigindo. Eu sabia que não era ela. Não podia ser. Mas a dúvida, a dor, me quebraram. De repente, a linha branca no GPS piscou. O trajeto mudou. A estrada reta se tornou uma série de zigue-zagues apertados. Quarta diretriz. Desvie para a direita. Repita a cada 100 metros, rápido! Olhei para frente. A estrada estava bloqueada por uma gigantesca árvore caída. Não havia como passar. A voz do GPS repetiu mais insistente. Desvie para a direita, rápido! Mas não havia uma curva para a direita. Havia apenas uma parede de árvores densas. Não era um desvio. Era para eu dirigir para dentro da floresta. O suor escorria pelo meu rosto. Eu estava entre a morte certa na árvore caída e a morte desconhecida na floresta. Marco, desvie para a direita. Agora! A voz do GPS agora tinha um tom de comando. Não havia escolha. Era o impacto certo contra a árvore ou o desconhecido na escuridão. Fechei os olhos com força, um grito preso na garganta, e no último segundo obedeci. Girei o volante com toda a minha força para a direita, acelerando para dentro da muralha de árvores. Eu esperava o som de metal se partindo, de vidro estilhaçando. A dor, mas não houve nada. Abri os olhos. O carro estava passando através das árvores. Elas se desfaziam em fumaça e luz esverdeada ao meu redor, como se fossem projeções. O mundo lá fora se tornou um túnel de cores e sombras rodopiantes. O som era ensurdecedor, um zumbido agudo que parecia vir de dentro da minha cabeça. Perdi completamente a noção de direção, de tempo. Eu não estava mais dirigindo em uma estrada.
Estava atravessando outra coisa, um lugar que não deveria existir. Tão subitamente quanto começou, acabou. Uma luz forte me cegou por um instante e senti o carro balançar violentamente, os pneus cantando no asfalto. Quando minha visão voltou, eu estava no acostamento da estrada principal, a mesma de onde eu tinha saído horas atrás. O sol estava nascendo, pintando o céu de laranja. Olhei pelo retrovisor. Atrás de mim havia apenas uma parede de floresta densa e normal. Não havia entrada para nenhuma estrada de terra. Não havia Rota 7. Era como se ela nunca tivesse existido. Meu corpo tremia incontrolavelmente. O carro estava coberto de lama e arranhões, as folhas presas no para-brisa. Não foi um sonho. Olhei para a tela do GPS. Ele mostrava o mapa normal, com a minha localização exata na rodovia. A rota fantasma havia sumido do histórico, mas havia algo novo. Uma notificação na tela. Um novo local foi salvo nos seus favoritos. Com o dedo trêmulo, abri o menu de locais salvos. Havia apenas um endereço, no topo da lista. O nome do local não era uma rua ou uma cidade. Era uma promessa. Sua próxima vez. Cheguei em casa no meio da tarde. Perdi o aniversário da minha filha. Abracei minha família com uma força que os assustou. Eu estava de volta, mas uma parte de mim ficou para sempre naquela estrada. Vendi o carro na semana seguinte. Disse que estava dando problemas. Comprei um modelo mais antigo, sem GPS, sem tela, sem nada. Tentei apagar o endereço favorito antes de vender, mas o botão não funcionava. Às vezes, à noite, eu ainda ouço aquela voz metálica na minha cabeça, repetindo as diretrizes. Às vezes, no escuro, vejo um brilho esverdeado no canto do olho. Eu sobrevivi à Rota 7, mas ela nunca me deixou de verdade. Ela está salva nos meus favoritos, esperando. Eu não sei o que são aquelas criaturas. Não sei para onde aquela estrada leva, mas sei que ela é real. E ela está lá fora, esperando por motoristas cansados, com pressa, dispostos a confiar em um atalho. Por isso fica o aviso. Fica o relato deste evento. Se você estiver dirigindo à noite, sozinho, e a voz da tecnologia te oferecer um caminho que seus olhos não conseguem confirmar, ignore. Desligue. Volte. Continue no caminho longo e seguro, porque algumas estradas não foram feitas para nós, e alguns atalhos não têm volta.